Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 30, a partir do versículo 8. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isto vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Só até aí. Você pode se assentar, por favor? Queridos, contar um pouco da história de como surgiu essa palavra no meu coração. Esse texto, ele fez parte da nossa meditação bíblica diária, seguindo o nosso plano de leitura. Nosso pastor Alan preparou já quase 3 anos, finalzinho de 2018, e temos usado desde então. E esse foi um texto, se eu não me engano, de quarta-feira. Ao meditar em alguns versículos aqui do capítulo 30, algumas coisas me chamaram muito a atenção, especialmente os versículos 9 e 10, onde eu pude constatar que, lamentavelmente, esse é o cenário dos nossos dias. Por mais que fosse algo relativo ao povo naquele momento, mas é algo que nós enxergamos claramente em nossos dias. E um dos pastores do nosso ministério, pastor da congregação de São Paulo, pastor Roberto, ele compartilhou algo no grupo de pastores, comentando: olha, não parece o cenário dos nossos dias? Aí quando eu li, respondi ele lá, falei, realmente, de fato, inclusive eu talvez comente sobre isso na reflexão que eu tenho escrito sobre a meditação diária em PDF. E aí quando eu fui escrever essa meditação, essa reflexão, e aí eu ia escrever só sobre os versículos 8, 9 e 10, mas com um foco mais direcionado para como muitas vezes nós temos nos parecido com esses aqui. E aí, irmão, quando eu comecei a escrever, eu identifiquei 8 características desse povo, que são características que nós encontramos no arraial do povo de Deus em nossos dias. Eu tinha enxergado algumas, meditando mais detidamente, eu enxerguei 8. E quando eu enxerguei essas 8, o Espírito Santo me fez atentar à parte final do versículo 8. Para que fique até ao último dia. Talvez na tua versão, até os tempos vindouros, ou dependendo, até o tempo do fim. Para sempre
e perpetuamente. E o meu coração ficou muito aflito, porque eu pude enxergar aqui um grave registro de Deus para o fim. Um grave registro de Deus para o fim. Isaías, ele recebeu a missão de deixar esse grave registro para o fim. Num cenário que se aplica também aos nossos dias. Algo que tem tudo a ver comigo e com você. Infelizmente. Lamentavelmente. Daqueles que muitas vezes se consideram filhos de Deus, mas de verdade não estão caminhando em Cristo. Não estão caminhando em Cristo. Mas eu queria falar um pouco sobre Isaías, um pouco do livro, para tratar do contexto do capítulo, para nós chegarmos a esse texto. O nome Isaías, ele significa o Senhor é salvação. Você deve ter ouvido e lido sobre isso. O livro, ele trata temas como salvação, julgamento do pecado e a promessa messiânica. Muitos capítulos, quem está acompanhando a leitura em Isaías, ou se você já leu Isaías, você sabe que muitos textos em Isaías eles apontam para quem? Para o nosso Senhor Jesus. Como exemplo, eu lembrei agora, o Isaías 53, por exemplo, que é o texto que Filipe estava explicando ao eunuco, e vários outros textos estão apontando, Isaías 9, vários textos falam sobre o nosso Senhor Jesus. Vários e vários. Muitos capítulos têm muitas referências messiânicas. E até por isso que Isaías também é chamado de o profeta messiânico, por causa do teor, do conteúdo aqui do livro. Nós vemos Cristo, por exemplo, como o Senhor, como o renovo do Senhor, como Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Jessé, pedra angular, rei, pastor, servo do Senhor, eleito, cordeiro de Deus, líder e comandante, redentor, ungido. Isaías falava assim, direto sobre o Senhor Jesus. Muita coisa mesmo. Isaías, ele profetizou para todas as gerações futuras. Como assim? Ele profetizou coisas que aconteceriam logo em seguida, ao momento que ele estava profetizando. Ele profetizou sobre coisas que aconteceriam até a vinda do Senhor, até Jesus encarnar, e profetizando coisas, inclusive, sobre o retorno do Senhor e até além do retorno do Senhor. Então ele profetizou dele para todas as gerações futuras, profecias que ainda não se cumpriram. É muito importante isso. E isso é uma das razões que me fazem crer que, de verdade, o que nós lemos aqui, dos versículos 8 a 15, estão falando comigo e com você também. Também. É um texto sempre atual, porque Isaías ali, aqui no livro, ele procura colocar a santidade acima dos graves pecados. A santidade de Deus, não só a santidade de Deus, mas também que nós devemos andar em santidade, em contraste ao pecado, aos graves pecados que nós venhamos a cometer. Ele também convoca a que o povo pare com a injustiça social, que o povo pare com a busca por satisfação carnal, pare de colocar a confiança no braço da carne e pare com a hipocrisia religiosa. Parece que Isaías escreveu para o nosso século, irmãos. Parece que Isaías escreveu para os nossos dias. 3 propósitos principais eu quero destacar do livro. Tem vários, mas como principais, 3. Primeiro, declarar o descontentamento de Deus. É aquela hora que Deus chega e fala, você está em pecado. É aquela hora que o Espírito Santo nos confronta e nos mostra a realidade do nosso erro, a realidade do nosso pecado. Esse é um dos principais propósitos, mostrar o descontentamento de Deus com o pecado e mostrando o julgamento desse pecado em Judá, Israel e nações vizinhas.
Só que também enxergo aqui um segundo propósito. Por mais que, mostrei meu descontentamento, você está em pecado, tem como segundo propósito principal um chamado ao arrependimento. Há um chamado de quebrantamento de coração. Há um chamado de mesmo, o Senhor mostrou o meu pecado. E aí, o que eu faço com isso? O Espírito Santo, se está te mostrando o pecado, ele está te chamando ao arrependimento. Então, Isaías fazia muito isso aqui no texto. Com esforço para tirar o povo de Deus da desobediência para evitar um desastre. Que desastre? Destruição total do povo. Esse alerta dele é algo que a gente consegue notar aqui. Parcialmente ele foi cumprido. Por quê? Porque sempre havia um remanescente, que eu já vou falar já sobre o terceiro propósito. Sempre ficava um remanescente, mas a maioria do povo perdido. Então, cumpriu esse propósito desse chamado arrependimento, mas nem todos se arrependiam. Parece com os nossos dias. Parece com os nossos dias. Parece conosco aqui, a nossa congregação. O Espírito Santo nos alertando, nos mostrando os nossos pecados, e muitas vezes, muitos de nós ignoram esse chamado ao arrependimento. Nós ignoramos esse chamado ao arrependimento. O terceiro propósito principal de Isaías, eu vejo como estabelecer o fundamento da esperança e da promessa para o remanescente fiel. Vocês estão em pecado, arrependam-se. Se vocês arrependerem, Deus vai preservar vocês. Então, Deus mostrava o pecado, apontava o pecado, chamava o arrependimento e mostrava que havia um caminho de misericórdia onde que Deus preservaria, salvaria aquele que se arrependesse. E claramente eu enxergo também nesses três propósitos que isso é para mim e para você. Isso é para a nossa congregação. Isso é para a igreja do Senhor nesses dias. Isso fala comigo e fala com você. Por quê? Qual é o contexto do capítulo? Entrando direto no capítulo. No versículo 1, vá ao versículo 1, por favor. Olha que interessante, queridos. Porque nós enxergamos aqui nesse contexto do capítulo a tristeza do Senhor, o pesar de Deus, o pesar do Espírito do Senhor por um povo que desprezava o conselho de Deus, mas buscava o conselho de terceiros e, ao mesmo tempo, queria depositar a sua esperança nesses terceiros. Olha que coisa terrível. Despreza a palavra de Deus, o conselho de Deus. Vai buscar conselho de terceiros. E nisso de buscar o conselho de terceiros, vai buscar proteção e segurança nesses terceiros. Isso parece muito com a gente, irmãos. Parece muito comigo e com você. Parece muito comigo e com você quando Deus nos alerta na palavra, nos traz o ensino, nos traz a exortação, a edificação, o que for. E nós, tá bom. E nós vamos buscar a orientação em qualquer outro, e não no Senhor. Em qualquer outra coisa, e não na palavra. Acompanhe comigo, por favor, versículo 1, capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Uma pausa. Esse texto está falando com quem? Com o ímpio? Não está falando com o ímpio. Não está falando com quem não se diz de Cristo. Está falando com quem é filho. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Uma pausa aqui. Busca conselho e não é de Deus. Da onde vem o conselho de Deus? Na palavra. Mas não só isso, não se reveste, não se cobre do Espírito de Deus, não se reveste de Cristo.
Um povo que é rebelde, que se diz do Senhor, mas despreza a palavra e despreza o relacionamento com Ele, que despreza ser revestido dele, que despreza ter o caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo, que despreza na sua vida ter os atributos de Deus que Ele desejou comunicar a nós, que despreza ter o fruto do Espírito na sua vida. Somos nós, irmãos. O Senhor está falando comigo, com você, filhos rebeldes. Nós temos sido filhos rebeldes, queridos. Não dá mais. É um grave registro de Deus para o fim, irmãos. E eu quero te mostrar isso. Um grave registro de Deus para o fim da minha e da sua vida. Se nós não nos arrependermos, se nós não nos convertermos de todo o coração ao Senhor, se nós não depositarmos a nossa esperança inteiramente nele. Mas o texto continua. Versículo 2: que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Lembra quando você, olha, eu vou fazer aquele negócio, eu vou montar aquela empresa, eu vou para aquele trabalho, eu vou entrar naquele curso, eu vou aceitar aquele emprego, eu vou fazer determinada coisa, eu vou fazer isso, aquilo. E nós não pedimos conselho ao Senhor. Nós não buscamos parâmetros na palavra de Deus, mas nós somos guiados pelo desejo do nosso coração. E isso não é característica de filho de Deus. Filho de Deus não se manda, mas é guiado pelo Espírito Santo. Quem é que guia a nossa vida, queridos? É o Senhor falando comigo isso aqui. É comigo. Quem tem guiado a mim e a tua vida, irmãos? Quem tem nos dado a direção, mostrado o caminho, apontando para onde nós devemos ir? As escolhas, muitas vezes, elas são pautadas nos nossos gostos pessoais, naquilo que nos dá prazer, no que nos causa menos dor, naquilo que nos aflige menos, naquilo que é mais cômodo, é mais confortável. E não é assim, queridos. Não é assim. Versículo 3. O texto continua, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disso. No estarem quietos será a sua força. Quantas vezes, amados, nós buscamos essa direção, essa ajuda, esse socorro, algo que nos seja proveitoso, mas quando nós vemos lá na frente, não nos adiantou de nada. Sabe quando você, perdi tempo seguindo por esse caminho? Perdi tempo buscando essa orientação aqui. Perdi tempo caminhando dessa forma. Perdi tempo em não buscar a orientação de Deus. Perdi tempo. E não só isso. Muitas vezes, que vergonha que eu passei por ter seguido por esse caminho. Eu não dei ouvidos à palavra de Deus. Eu ignorei as pregações.
eu ignorei os ensinamentos, eu ignorei aquilo que Deus estava me alertando e eu preferi seguir a minha própria vontade. A culpa é nossa, irmãos. A culpa não é de ninguém mais, além de mim e de você. Vamos dar um salto para o versículo 16? Por quê? Porque eu enxergo muito aqui algumas atitudes que têm muito a ver conosco nesses dias. Versículo 16, o texto diz assim: mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Uma pausa aqui, porque o Egito era muito forte na criação de cavalos, né? Sempre foi muito forte, e as nações muitas vezes importavam cavalos para os seus países lá vindos do Egito. Voltando. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Olha o que o texto diz. Por isso, os vossos perseguidores também serão ligeiros. Olha, eu vou nesse cavalo que eu estou arrumando para mim, esse apoio lá do Egito, e eu vou nesse cavalo de forma ligeira. Aí Deus complementa, vocês dizem isso, mas saibam que, porque vocês estão sendo ligeiros, os perseguidores também serão ligeiros. É você e eu tomando atitudes que não são atitudes esperadas na palavra, e porque nós tomamos essas atitudes, as aflições e as adversidades, elas vêm exatamente como consequência das nossas atitudes. Eu vou seguir por esse caminho aqui porque vai ser melhor para mim, eu vou ser diligente, eu vou correr bem ligeiro e vai dar tudo certo. Sabe aquele crentez? Já deu tudo certo, que não é bíblico, né? Esse já deu tudo certo. Já deu tudo certo, vou por esse caminho. E exatamente por seguir por esse caminho, o medo que nós tínhamos de algo e seguimos por um caminho diferente, aquele algo acaba acontecendo por consequência. Por consequência. Eu não quero citar nomes de coisas, mas, por exemplo, quantas pessoas não tomaram um cuidado médico no seu braço por causa da crise sanitária que está aí no mundo e porque foram pressionados a tomarem por causa do seu trabalho? O que aconteceu em seguida com essas pessoas? Várias, eu sei de casos, foram mandadas embora. Não estou dizendo que você não deve tomar. Não é isso que eu estou te dizendo. Estou dando um exemplo do que acontece. Sabe quando você... olha, eu vou ser tão diligente, tão cuidadoso nessa área aqui da minha vida, porque eu estou vendo que eu estou precisando dessa maior atenção aqui, porque se eu for para esse ramo de trabalho, que é um ramo de trabalho onde geralmente as pessoas têm um maior lucro, tem maior entrada, o meu salário vai ser melhor. E exatamente por a pessoa se aventurar em algumas coisas, ela acaba ficando sem remuneração. Por quê? Porque agiu segundo a sua própria vontade. Estou dando 2 exemplos, mas tem tantos, irmãos. Tem tantos. O solteiro, por exemplo. O solteiro pensa o seguinte: puxa, eu estou com os hormônios à flor da pele, estou namorando. E para eu resolver o meu problema dos hormônios à flor da pele, eu vou ter que namorar de uma forma mais intensa para poder desafogar, né? Aliás, sou humano, eu preciso disso. E a pessoa querendo fugir da sua aflição, de estar abrasado, a pessoa só intensifica ainda mais com a sua atitude do namoro impuro, por exemplo. Ou então, um namoro impuro que chega às vias de fato da intimidade sexual, por exemplo.
Não, poxa, que isso? Eu não posso ficar aqui dando prazer a mim mesmo. Já que eu tenho uma namorada, eu vou até as vias de fato com ela, vou consumar a intimidade conjugal e vai ficar tudo certo, eu vou me aliviar. Eu não vou viver na pornografia. Ó, o pensamento. Eu não vou viver na pornografia. O que vai acontecer? Daquilo que a pessoa fugia, vai ser ligeiro e vai correr atrás da pessoa. E vários exemplos que nós podemos colocar na nossa vida. Versículo 17. Mas dizeis, 17, 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Espera aí. Um gritou, uau! 1000 fugiram. Se 5 gritarem, todos fugirão. Traz para os nossos dias, irmãos. Qual foi o grito que bradou na humanidade do ano passado para cá? E muitos. E aqui, o texto dá o exemplo aqui de 1000, né? O Senhor falando. Mas quantos não deixaram a fé porque ouviram o grito do mundo? Quantos não deixaram de congregar porque o grito dessa crise sanitária mundial fez o coração ficar pavoroso, com medo, com rancor, e a pessoa se afligiu ao extremo e a sua fé esmoreceu? Se com um grito, com o grito de um, muitos fugiram, que dirá se ouvirem 5 gritando ao mesmo tempo? Que dirá? Não menospreze isso. Não menospreze isso. Não menospreze isso. Você sabe que essa é uma realidade. Você sabe que muitos se afligiram. Aliás, todos nós nos afligimos. Alguns num grau maior, outros num grau menor. Talvez você tenha sido por exemplo, que ficou meses sem congregar por causa dessa situação. Talvez você tenha sido das pessoas que ficaram muito mal na sua alma, talvez até em depressão, no princípio de depressão, porque você não tinha contato com seus familiares, não abraçava as pessoas. Se tudo isso aconteceu com um grito de 1, imagina com 5, queridos. E eu tenho uma boa notícia para você. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Mas ao mesmo tempo que nós vimos que vai piorar, isso é pronúncio de que o nosso Senhor Jesus está vindo buscar a mim e a você. Essa é a boa notícia. De que Jesus está cada vez mais próximo para nos buscar. Só que você e eu não podemos desprezar esse alerta do Senhor. Não podemos desprezar isso. E por que é um grave registro? Versículo 8. Vai, pois, agora. O Senhor falando com quem? Com Isaías. Escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Talvez a tua versão, ao invés de falar o último dia, fala tempos dos fins, tempos vindouros. Se você entender que quando o texto aqui na minha versão, na SF, ele diz último dia, na sua pode falar dias vindouros ou tempo vindouro, se nós entendermos somente assim, nós podemos pensar, o texto está falando a respeito de algo que vai acontecer, afinal é uma profecia.
A profecia está trazendo algo sobre o futuro. Ok. Só que o que o final do versículo diz? Para sempre e perpetuamente. Para sempre e perpetuamente. Eu já vou chegar lá. Quando nós lemos aqui, escreve isto numa tábua perante eles e registra num livro. Algumas versões traduzem o registra no livro como escreve no livro. Para mim é errado. Por quê? Porque eu fui pesquisar, eu vendo versões diferentes, numa está escrito escreve na tábua perante eles e escreve no livro. E outras não, coloca registra no livro. E quando fui procurar lá no original, no hebraico, de fato, é algo que tem o sentido de registrar. Por quê? Porque o termo ele significa decretar, estabelecer, promulgar e gravar. Não sou eu ou você escrevendo um bilhetinho. Por exemplo, minha esposa indo à rua comprar alguma coisa no mercado, aí eu escrevo lá, sei lá, mate, por exemplo, para que ela compre mate. Escrevi lá, um bilhetinho. Eu escrevi, é uma coisa. Outra coisa é algo promulgado, decretado, registrado, gravado por Deus no livro. É diferente, irmãos. É muito, mas muito diferente. Tanto o local onde era para registrar, como o próprio verbo registrar, trazem essa gravidade de que esse registro está aqui para mim e para você. Nós lemos milhares e milhares e milhares de anos se passaram e esse registro está aqui para mim e para você. Porque escrito perante eles, se já está registrado num livro, vamos dizer assim, num livro das leis, se já está registrado lá, por que tinha que ser escrito na tábua diante deles? O início do versículo 8. Escreve isto numa tábua perante eles, para que continuamente esse registro estivesse diante dos olhos daquele povo, continuamente, para que eles soubessem do destino deles, se eles não se convertessem ao Senhor. E eu enxergo nisso aqui exatamente o que eu estou fazendo agora, pelo Espírito Santo. É trazendo esse alerta para você, escrevendo na tábua diante de cada um dos nossos olhos, para que nós saibamos que o Senhor tem esse grave alerta para a minha vida e para a sua vida. Todos os dias o Senhor tem alertado a mim e a você. O Senhor traz a sua palavra para nos alertar. Ele traz a nossa meditação, Ele traz os encontros nos lares, Ele traz as pregações, Ele traz os ensinamentos. Tantos meios Deus tem trazido, escrevendo isso na tábua diante dos meus e dos teus olhos. Continuamente isso está diante de mim e de você. Deus tem escrito isso cada vez mais, continuamente diante de nós. E nós muitas vezes desprezamos esse alerta, irmãos. O Senhor está sempre trazendo esse alerta, está sempre diante de nós, está na tábua, está escrito na tábua, sempre diante de nós. Sempre nós estamos sendo alertados, sempre. Mas nós desprezamos, queridos. Mas nós não nos emendamos. Mas nós não nos consertamos. Mas nós não nos arrependemos dos nossos pecados e desprezamos. Irmãos, nós precisamos despertar, queridos. Hoje é um dia que o Senhor está nos chamando a mim e a você, para nós despertarmos. Nós precisamos desse despertamento. Porque, escrito perante eles, para que tomem ciência dessa acusação,
Irmãos, o texto fala que é para ficar registrado para sempre e perpetuamente. Ou seja, por que Deus escreve na tábua diante de nós? Por meio de pregações e ensinamentos, para que isso sirva como acusação contra mim e você no dia do juízo. Acorda! Acorda! Isso é um grave registro de Deus contra mim e você no dia do juízo. É no dia do juízo. Um registro que era para ficar ali perpetuamente, para sempre. Para quê? Para que naquele dia o Senhor mostre para mim: está vendo, Geraldo Augusto? Lembra aquele dia que você ouviu aquela pregação, que você devia fazer isso, e você desprezou? Eu não vou ter argumento diante de Deus. Você não terá argumento diante de Deus. Não seremos tidos por inocentes, queridos. O registro é perpétuo, é para sempre. É para aquele dia lá do acerto de contas. É para o dia que cada um de nós dará conta da sua própria vida diante de Deus. É para aquele dia, queridos. É para aquele dia. E muitas vezes nós desprezamos o alerta de Deus. E aí você pode pensar: não, irmão, que isso? Isso está escrito, era para o povo lá na época. Ah, irmãos, abra Romanos 15, por favor. Estou com a impressão de que eu cortei minha boca. Se vocês viram alguma coisa vermelhinha aqui, não se assustem, tá? Romanos 15, versículo 4. Porque tudo não é uma coisa, nem outra. Tá? Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela perseverança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo. Toda a Bíblia nos ensina. Toda. Quer ver um outro texto? 1 aos Coríntios. Não sei se eu vou errar o capítulo, né? Capítulo 10. Aqui no 10 mesmo. Texto falando sobre a tentação do povo no deserto, a provação, e que eles foram reprovados. Fala que a pedra era Cristo, a pedra espiritual, da onde eles beberam, né, da água. Aí olha a partir do versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Depois pula para o versículo 11. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É para mim, é para você. É para cada um de nós. Voltando para Isaías 30, queridos. Isaías 30. Nós vemos o versículo 12. No 8, nós vemos que esse é um registro para o tempo do fim, para os dias vindouros. Permanece eterno, é permanente. Mas no versículo 12, olha o que acontece aqui, como evidência
de como muitas vezes isso parece conosco. Versículo 12. Por isso assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais ou vos apoiais, ou seja, uma falsa sensação de segurança. Rejeitaram a palavra, mas confiaram na opressão e na perversidade, e nisso colocaram o seu apoio. Qual tem sido o seu ponto de apoio? Qual tem sido o meu ponto de apoio? E não o Senhor. Uma falsa sensação de segurança. Versículo 13. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro. Como a brecha de um alto muro. Quando você passa em frente a construções, uma casa, por exemplo, e que a casa tem um muro alto, não precisa nem ser muito alto, mas vamos dizer, um muro a partir de 3 metros de altura, de 3 metros para cima, já começa a chamar um pouco de atenção, não chama? De casa, de uma empresa, de uma mansão. Agora imagina uma muralha, né? Uma muralha, um muro bem alto. Ele chama muito a atenção. Fica assim, não tem como ignorar que aquele muro está ali. Mas o que o texto fala? Essa maldade vos será como a brecha de um alto muro. Tem uma aparência vistosa, só que tem brecha. Parece servo de Deus, mas não caminha como servo de Deus. Se veste como crente, fala como crente, tem Bíblia de crente, participa do culto de crente, louva como crente, ora como crente, mas tem brecha. Mas tem brecha. Nós precisamos resolver isso, irmãos. Isso é um alerta de Deus para mim e para você, para os nossos dias. É uma falsa aparência. E aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E a vida da pessoa tá toda detonada, espiritualmente falando. É um alto muro, mas tem brecha. Só que o texto continua. Como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Por que está prestes a cair? Por que falta pouco para cair? Se hoje for o último dia na terra, para onde vai o destino da minha e da sua alma? Se o Senhor retornar hoje, nós ficaremos felizes? Se o Senhor retornar hoje, ficaremos felizes? Sim? Não, irmãos. Não, irmãos. Se o Senhor Jesus voltar hoje, você não pode ficar feliz. Você tem que ir ao encontro dele feliz. E muitas vezes nós desprezamos de que está muito breve o retorno do Senhor, o nosso encontro com ele. E eu fiz isso aqui proposital, porque muitas vezes nós estamos distraídos. Olha, quando Jesus vier, eu vou ficar feliz. Não! Você não pode ficar feliz quando ele voltar. Você tem que ir ao encontro dele feliz. E se nós desprezarmos que existe brecha nesse muro alto, irmãos, nós não iremos ao encontro do Senhor nos ares. Acorda, servo de Deus. Acorda, filho de Deus. Nós precisamos entender que a queda vai ser súbita. Está prestes a cair. E cuja quebra virá subitamente. Às vezes falta só isso aqui. Talvez você esteja hoje aqui, mas o teu coração não desejou em nenhum momento participar desse culto.
Talvez você participe daqui a pouco da ceia do Senhor e o teu coração não está nem aí para aquilo do qual você vai participar. Talvez você esteja em meio aos irmãos, mas você não se importa de verdade estar no meio da congregação. Talvez você pregue a palavra de Deus, mas não está nem aí em cumprir fielmente o seu chamado. E às vezes a aparência é de um alto muro. Mas falta isso aqui para cair, irmãos. Falta pouco para cair. Falta pouco para que o diabo ganhe o teu coração. Não de forma agressiva, mas de forma sutil, muitas vezes. Ele tem minado a tua fé, minando a tua fé, minando a tua fé, e você ainda não percebeu que isso é obra do diabo te afastando de Deus, te afastando de um relacionamento com Deus. Falta pouco muitas vezes, só que o texto continua dizendo algo aqui que é muito, muito sério, e cuja quebra virá subitamente. Não é só que o alto muro cai, mas ele cai e quebra. De que forma que ele quebra? Acompanhe comigo no versículo 14. E ele o quebrará. Detalhe, quem é que quebra? É você que quebra? É o diabo que quebra? É o próprio Deus. Ele o quebrará, o próprio Deus. Como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando, não se compadecerá. Por isso que só pode ser Deus. De modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Não tem aqueles Duralex, prato Duralex, por exemplo, acho que é assim que chama, né? Aquele prato de vidro, ou até algum utensílio de cozinha, quando ele quebra, ele fica todo esfareladinho, você não consegue juntar os cacos de jeito nenhum. É isso aqui que Deus está falando, que não consegue nem ter um caco para tirar fogo de um lar, de repente um caco desse tamanho assim, para pinçar alguma brasa, alguma coisa para tirar o fogo do lar, e nem para pegar a água da poça serve. É tão pequenininho o caco que não dá nem para você pegar a água da poça. Destruição, é perdição eterna, não tem salvação. Por isso que isso é muito grave, irmãos. É por isso que isso aqui é muito grave. Às vezes nós nos enganamos em pensar que é o diabo que nos leva para a casa dele, lá para o lago de fogo. Não, irmãos. O lago de fogo foi criado por Deus para o diabo e seus anjos. Mas quem é que vai lançar tanto o diabo lá, os demônios, e aqueles que não viverão eternamente com Deus? É o diabo, queridos? Não é, irmãos. Não se engane. Não se engane. É o próprio Deus. Não é o diabo que nos condena, é o próprio Deus. Não é o diabo que pode ter compaixão de nós e nos salvar, é o próprio Deus, irmãos. Acorda, desperta. A nossa vida não pode ser essa vida morna. Só que aí, irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Porque o texto fala o seguinte, que o alto é como brecha no alto muro, que vai formando uma barriga. Irmãos, um muro, você vê um muro reto, mas se o muro forma uma barriga, isso não fica visível, você não enxerga, não te chama a atenção. É isso que é a maravilha, irmãos, porque deixa sinais, forma barriga. Isso mostra a misericórdia de Deus, permitindo que aquele alto muro com brecha que está prestes a cair e virar caco, esse muro que na verdade está formando uma barriga, e essa barriga nós conseguimos ver que tem alguma coisa errada. É a oportunidade que Deus nos dá, nos mostrando: ei, acorda, tem alguma coisa errada nesse muro.
Acorda! Esse muro está formando uma barriga. Tem brecha aí. Tem alguma coisa que não está normal. Acorda, desperta. É o Senhor sendo misericordioso comigo e com você, nos dando oportunidade de arrependimento, mostrando que existe brecha, mas mostrando que existe um caminho de misericórdia que você e eu podemos abraçar, devemos abraçar, queridos. Deus é misericordioso. Olha o que o texto diz, versículo 13: por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, deixa sinais, irmãos, deixa evidências. Nem tudo está perdido. Tem misericórdia de Deus para mim e para você. Deus, Ele é misericordioso com a nossa vida. Deus nos chama ao arrependimento. Arrependa-se em nome de Jesus. Características desse povo. Versículo 9. Comenta aqui algumas características. Um povo desobediente. Olha o que o texto diz. Porque este é um povo rebelde. Quem é o rebelde? É o desobediente. Tem uma direção, faz ao contrário. É o filho que não obedece. Parece muito comigo com você. Não guarda a verdade. Porque olha o que o texto diz. Filhos mentirosos. A igreja, ela precisa ser o baluarte da verdade, mas muitas vezes o que se encontra na vida do servo de Deus é mentira. Quer ver um exemplo? Casamento. Ei, como é que está a família? Não, está tudo bem. Mas na verdade o que tem ali? Aquilo é uma mentira. É uma farsa, porque está mal. Quer ver uma outra coisa? E aí? Como é que está a tua vida com Deus? Não, está uma bênção. E aí, uma pessoa que não lê a Bíblia, que não ora, que não busca a Deus, como é que essa vida está uma bênção? Ah, mentira. Sem falar nas mentiras do cotidiano, que são pecado, irmãos. Filhos mentirosos, não guardam a verdade. Terceiro, desprezam a palavra de Deus. Versículo 9, parte final. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Se eu soubesse que essa pregação seria uma pregação, se eu soubesse que essa seria uma pregação de um culto que eu não tivesse vindo, e eu soubesse a respeito dela, título, por exemplo, eu não clicaria para assistir no canal da igreja no YouTube, porque eu não quero ouvir a palavra de Deus. Você faz isso? Eu sei que tem irmãos que fazem, eu sei. Despreza a palavra de Deus. E aí, como é que está a leitura bíblica? Não, poxa, eu li outro dia aí, Salmo 23. Só abre a Bíblia no culto, ou no encontro no lar, ou na escola bíblica. E aí, cadê a tua Bíblia? Nem sei onde está, perdi em casa. Isso já aconteceu comigo aqui, eu perguntando para pessoas. Já aconteceu. Povo que despreza a palavra de Deus. Despreza a palavra de Deus. Quem despreza a palavra de Deus está desprezando o seu próprio Senhor. Ou melhor, está desprezando aquele quem diz que é o seu Senhor. Porque se despreza a palavra, Jesus não é o seu Senhor. Não é. Quarto, não quer confronto em seus pecados. Versículo 10. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Olha, que absurdo. Não parece com os crentes de hoje, irmãos? Não parece comigo com você? Essa pregação não. Eu pensei que fosse uma pregação que fosse me encorajar para uma semana maravilhosa e tá, puxa, não me confronta não. Nós somos assim, irmãos. Quando você está lendo a Bíblia, por exemplo,
e você lê algo aqui, por exemplo, aqui em Isaías 30, né? Vou dar esse exemplo. Olha, esse povo aqui não era mole não, né? Deixa eu continuar avançando aqui em Isaías. E Isaías 53, que bênção, fala da nossa redenção na cruz. Olha, fala do Cordeiro. Vou lá ler Isaías 53. E não se permite ser confrontado por isso aqui. Por exemplo, quinto, um povo que busca a Deus por interesse. Eles continuam dizendo, eles falam, não profetiza para nós o que é reto. Dizem-nos coisas aprazíveis. Fala para mim coisa agradável. Fala para mim que meu casamento vai ser restaurado. Fala para mim que eu vou ser curado. Fala para mim que eu vou ser pai. Fala para mim que eu vou ter um novo emprego. Fala para mim que a minha empresa vai prosperar. Fala para mim que eu sou cabeça e não cauda. Fala para mim que eu vou comer e desfrutar de todas as benesses dessa terra. Até porque Deus deu a terra aos homens. Fala para mim isso. É isso que me agrada. E aí, não vai ter uma campanha também não? Para que nessa campanha eu oferte tanto, porque o Senhor vai multiplicar tantas vezes mais na minha vida? E muitas vezes é isso que você quer ouvir. Muitas vezes é isso que eu queira ouvir. Só que não. O Evangelho não é isso. Jesus não derramou seu precioso sangue para nos dar nada dessas coisas. Mas Jesus derramou seu sangue precioso para nos dar a única oportunidade de salvação. E nós desprezamos isso, querido. E nós desprezamos isso. Sexto, prefere ser enganado. Quando o texto diz, no final do versículo 10, e vede para nós enganos. A pessoa prefere ser enganada. Ela prefere enganar e ser enganada. E está tudo bem. Ela prefere se enganar. Um exemplo. A segunda vez já que eu vou falar desse lugar, mas ainda bem que eu não estou falando o nome. Um lugar aqui próximo, perto de um viaduto de um bairro vizinho ao bairro onde nós nos reunimos, tem uma congregação do que eu não sei, para mim não é de Deus, né? Não é dos santos. É um local onde ali se promete a realização de milagres, né? Eu fui saindo daqui de manhã ontem, fui para o bairro, né? Que não vou falar o nome, mas você sabe qual, nessa direção aqui, você sabe qual, para o caixa eletrônico. Aí quando eu voltei, indo a pé para casa, aí eu voltei passando debaixo ali daquele viaduto, desse bairro vizinho, você sabe qual, e eu vi uma imagem dourada do lado direito, leve a sua para casa. É isso que as pessoas querem. Coisas agradáveis. Coisas agradáveis. Nós não podemos ser esses. Preferem ser enganadas. Sétimo, anda fora do caminho, porque eles dizem, de versículo 11, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Ou seja, olha, não fica aqui nesse caminho não vem, deixa eu seguir a minha vida, deixa eu seguir meu próprio caminho, se desvia aqui desse caminho. Eu não quero você aqui não, o profeta, o vidente, eu não quero você aqui não para você puxar minha orelha, para você me alertar. Vai, segue o teu caminho, segue a tua vida. Fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Nós não queremos relacionamento com Deus. Para que você vai me perguntar como é que está a minha vida com Deus? Eu não quero relacionamento com Deus. E aí eu me lembro que a misericórdia de Deus está disponível, versículo 18. Por isso, o Senhor esperará. Para quê? Para condenar? Versículo 18. Para ter misericórdia de vós. E por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados
todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Querido, tem misericórdia de Deus para mim e para você. Jesus ainda permanece de braços abertos para receber a tua e a minha vida numa completa rendição a Ele. Tem misericórdia de Deus. Deus quer se compadecer de mim e de você. Ele tem compaixão. Ele não quer te condenar. Deus quer que você se arrependa, que eu me arrependa, e Ele quer salvar a mim e a você. Tem salvação em nome de Jesus. 2 Pedro 3, versículos 9 a 13. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Deus tem misericórdia para nós, querido. Só que o que eu acho mais maravilhoso disso aqui, do versículo 18 de Isaías 30, não é apenas que o Senhor esperará longanimamente, aguardando o nosso arrependimento. Não é de que o Senhor terá misericórdia de mim e de você. Mas a palavra de Deus diz que é porque Ele espera e tem misericórdia de mim e de você, Ele se levantaria. Foi uma decisão dEle, foi uma iniciativa dEle. Deus nos amou primeiro e nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que não sejamos esse muro alto que cai, quebra, fica esmiuçado. Ele se levantou a nosso favor, Ele tomou a iniciativa. Jesus verteu seu precioso sangue naquela cruz para salvar a mim e a você. Antes de você nascer, antes de eu nascer, antes de qualquer coisa, Ele já havia decidido salvar a mim e a você. E o que Ele espera de nós, queridos? E o que Ele espera de mim e de você, encerrando? Versículo 15. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Como então? Como escapar desse juízo vindouro? Como para sempre estar com o Senhor? Como, irmãos? Como? Confiando no nosso Senhor Jesus Cristo, voltando, indo a Ele e descansando para a nossa salvação. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, volte-se a mim, arrependa-se dos seus pecados e venha até mim. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para minha perna cansada que fica por causa de varizes, má circulação, descanso para a dor na coluna que eu tenho sentido direto aí, descanso para você que está ofegante porque fez um grande trabalho, um grande esforço
trabalhou na obra, se cansou. Não, queridos, descanso para minha e para tua alma. Descanso para minha e para tua alma. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Voltando e descansando, sereis salvos. O Senhor nos chama de volta para Ele. Cristo nos chama de volta para Ele. E quer que você e eu descansemos completamente nele. Não é na nossa força, não é na nossa autojustiça, mas é naquilo que Jesus já fez por mim e por você naquela cruz. E a prova de que o meu e o teu pecado são perdoados quando nós nos arrependemos, crendo em Jesus, é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como prova da nossa justificação, de que Deus rasgou a cédula de dívida contra mim e contra você. Mas você e eu precisamos voltar o nosso coração urgentemente para o Senhor e nele descansarmos. Eu quero orar com você. Nós precisamos, queridos, descansarmos no Senhor, completamente nele, completamente nele. Pai, no nome do Senhor Jesus, te dou graças, Pai. Te dou graças, Senhor, porque apesar de sermos rebeldes, se o Senhor nos corrige, é porque o Senhor ainda nos considera filhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu alerta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor nos chama, Senhor. Atenção, confronta o nosso pecado. Mas o Senhor espera que nós nos voltemos a Ti. O Senhor não apenas foi misericordioso, tem sido misericordioso sobre cada um de nós, mas o Senhor mesmo se levantou. Nós andávamos, Senhor, no curso do mundo, da carne e do diabo, mas o Senhor agiu em nosso favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, eu não posso convencer nem a mim mesmo, Senhor. Eu não tenho poder de fazer isso. Mas eu te imploro, Espírito Santo, por favor, convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos a entender, Senhor, que se o Senhor coloca essas tábuas escritas diante de nós, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor não quer que nós nos percamos. É porque o Senhor quer que nós sejamos filhos que te amam de verdade. Aqueles que te amam de verdade, Senhor, e que querem permanecer em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, onde está formando barriga no muro da nossa vida. Onde está formando barriga, Pai. Mostra-nos, Senhor. Deixa evidente, Pai, escancarado. Tira a cegueira espiritual dos nossos olhos. Tira a surdez espiritual dos nossos ouvidos, Senhor. Tira o orgulho, a vaidade, a jactância, a soberba, Pai. Mas mostra-nos, Senhor, um caminho de arrependimento. Senhor, conduza-nos nesse caminho. Espírito Santo, Tu nos conhece e nos sonda. Guia-nos, Senhor, ao caminho eterno. Vê se há algum caminho mau em nós, Senhor, e guia-nos, Senhor, por Tua graça e Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Por favor, Pai. Que nenhum de nós faça uma avaliação errada de si mesmo, Senhor. Que nenhum de nós faça uma avaliação errada de si mesmo, Senhor. Nos ajuda-nos a voltarmos a Cristo Jesus e completamente nós descansarmos nele para nossa salvação, Pai.
Que essa palavra ela fique selada, Pai, nos nossos corações. Ajuda-nos a colocá-la em prática, Senhor. Por favor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.